Então aqui estamos falando com a Natália Siqueira, campeã do Country Star da Band, Reality 2007. Natália, conta pra gente, para iniciar esse bate-papo, como foi decidir entrar no Country Star lá em 2007? Você já era cantora profissional ou começou ali com um desejo de cantar? E boa noite a todos vocês. Obrigado primeiro, Petson, pelo convite de estar aqui depois de tantos anos. O UOL, ele estava com a gente lá na época de ganhar o concurso, participou, esteve lá com a gente, noticiou depois do final. Mas, indo para a sua pergunta, eu já canto desde os meus 12 anos. Isso lá em 2001, 98, por aí. Eu comecei, na verdade, foi o meu padrasto que me descobriu, porque eu não sabia também que eu sabia cantar. Eu sempre gostei muito de música, como qualquer adolescente, como qualquer criança. E brincando com algumas colegas na escola, lá na minha escola tinha a Noite de Talentos. A escola incentivava muito essa parte cultural. E aí, na hora da música, era para cantar junto com os cantores, eu meio abusada, fiz o agudo que não era para fazer, e aí a escola me aplaudiu de pé e eu virei a cantora da escola. E aí, ano após ano, cantando na Noite de Talentos, aí já não era mais em cima dos cantores, era com a minha própria voz. E aí veio o desejo realmente de viver de música, mas isso alguns anos depois, lá com meus 15, 16 anos, comecei a cantar em casamento. O casamento me levou a cantar nas festas de casamento, que me levou a cantar nas formaturas, que me levou a fazer barzinho, bailes e assim por diante. Até que com 22 anos apareceu a oportunidade de me inscrever no Country Star. Me inscrevi por insistência de uma amiga, não ia me inscrever porque eu tinha, na verdade, voltado a uns meses antes, quase um ano antes do primeiro Ídolos. E aí eu não queria participar mais, não gostei desse negócio de reality, fiquei muito chateada, e aí eu não queria. Mas aí, por muita insistência dela, vai, se inscreve, vai por mim. Aí eu me inscrevi faltando algumas horas para encerrar as inscrições. E aí, algumas semanas depois, recebi o e-mail de que tinha sido selecionada, mas não ia, porque eu também achava que era... me convidaram só para fazer número lá na fila. Mas aí eles ligaram perguntando se eu ia realmente. E aí, assim, a oportunidade apareceu porque eu tinha show na mesma data que eu deveria estar em São Paulo, eu tinha show no Espírito Santo. Tive que correr atrás de uma cantora, mas consegui, foi difícil, mas no final deu tudo certo. E no dia lá da seletiva estava eu lá, na fila, passando etapa mais etapa. Então, é muito engraçada essa história. Então, você começa se inscrevendo no Ídolos. E aí, Isso! Uhum. e aí, no Ídolos, você lembra até que etapa você chegou aí? Você chegou a participar da TV? Eu fui eliminada nos 100. Hum. Eu E passei aí, até na parte de passagem, porque né, não conhecia a TV, todo mundo quer participar e aparecer na TV. Apareci tão rápido, mas foi tão aqueles 3 segundos que eu fiquei frustrada. Quando eu saí do palco, meu salto quebrou. Eu fiquei tão arrasada de ter participado do Ídolos, tão arrasada, que eu não queria saber mais de reality show, nem morta, nem morta. Mas apareceu o Country Star e, né, Deus, na verdade, tem tudo planejado pra gente. A gente que às vezes fica correndo um pouco. E não era para ser diferente. A minha história, na verdade, estava lá no Country Star. e aí, entrando no Country Star, como é que foi o processo de etapas ali? Teve as escutas, né? E depois começou a ir para os jurados, né? Você E, lembra de quantas foram até chegar na televisão? olha, a primeira etapa da fila foram uma na fila, que foi a primeira, onde eu cantei Evidências. Depois reduziu e aí a gente... Não vou lembrar quantos, mas aí reduziu, a gente teve uma apresentação também lá na interno, no mesmo dia. E aí reduziu para o palco. Aí o palco mesmo, a minha seletiva, se eu não me engano, se eu não estou errada, ou ela foi a penúltima ou ela foi a última, se eu não me engano. Aí levou-se mais um mês e pouco, porque o programa gravava, né? E assim na semana passava. Era algo do tipo. Mas a gente fica assim, as 2 etapas a gente gravou todas no mesmo dia. Então aí foi
Primeira, segunda, terceiro palco, quarto palco, quinto palco, sexta final. Foram 3 meses de programa. E nesses 3 meses você ficou só à disposição do programa, separou sua vida? Literalmente, até porque eu tinha um bebê de 3 meses na época, quando eu entrei, e quando finalizou ele tinha 6,5. Era correr para o Espírito Santo, fazer o que tinha que fazer, voltava para São Paulo. Corria para o Espírito Santo, fazia algumas coisas que tinha que fazer, voltava para São Paulo. Aí, no final, nós fomos para os Estados Unidos, né, para a Nashville, conhecer a cidade do country. Aí, fiquei 5 dias lá, voltamos, fomos para Barretos também. Praticamente, eu fiquei à mercê da emissora mesmo, trabalhando, né? Não, e é muito curioso essa informação. Então, assim, você tinha acabado de ser mãe, e aí você decide, não, vou lutar por esse. Eu posso falar que é um sonho, né? Ganhar um programa assim. Acredita, assim, às vezes, mas eu fui. Eu acho que o Ídolos eu fui com tanta vontade e o Country Style eu fui tão sem pretensão, despretensiosa mesmo, que eu acho que assim foi mais leve. Porque a minha ficha mesmo de que eu tava num reality, que eu tava para algo profissional, para que aquele meu sonho que eu já tinha há 10 anos, né? Eu cantava desde os 12, eu tinha 22. Foi quando eu fui para a final. Ali bateu, a ficha caiu. Tipo assim, Natália, o negócio tá sério. Porque até então, eu, por ter sido assim, por ter ficado tão chateada na época do Ídolos, eu achava que era só mais um número. Assim, tem que ter gente, né? Porque um reality precisa de gente. E eu falava, não, já está selecionada as ganhadoras, a ganhadora, a finalista. Eu tô aqui só porque é mais um rostinho bonito. Eu, na verdade, eu levei o programa bem despretensiosamente. Mas no final, aí sim. Aí eu falei, poxa, eu quero ganhar isso aqui. Aí eu realmente estava com vontade. E para quem está acompanhando a gente, né, o Country Star era um reality dentro do Terra Nativa, né, Isso. do Guilherme Santiago. Água, aham. Como foi para você ter contato com artistas que são desse calibre, né? Na época eles também viviam o auge de algumas Sim. músicas deles. Então, para você que trazia um pouco até do country, do sertanejo ali, era uma inspiração para você? Sim, sim. Na verdade, assim, eu, na minha vida inteira, o sertanejo, eu sou carioca, né? Nascida, criada no Espírito Santo, mas a minha infância, a primeira infância, eu fui criada em Teresópolis, que é interior, e ali se respira sertanejo. Então, eu sempre ouvi do Zezé de Camargo Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Jean Giovanni, Milionários R. Então, para mim, era algo tão banal, era algo muito, muito tranquilo. Mas eu te confesso que eu ficava meio abobada quando os artistas chegavam perto da gente, assim, porque a gente vê a pessoa na TV, vê nas revistas, ouve a voz, mas quando é pessoalmente você fala, gente, é de carne e osso, né? É verdade. É engraçado. Por um bom tempo eu ficava meio abobada quando eu conhecia o pessoal. Eu ficava assim, mais encantada, porque logo depois que eu ganhei o reality, a minha primeira música estourou assim no Brasil inteiro. E quando eu encontrava os artistas, tanto sertanejo como não sertanejo, mas na sua grande maioria, quando eu encontrava em shows de rádio, esses sertanejos, quando eles vinham falar comigo, Natália, essa música. Eu falei, gente, me chamou de Natália, vem falar comigo. Eu ficava meio boba mesmo. Falei, meu Deus, eu estou sendo reconhecida por aquilo que eu sempre sonhei no final das contas, né? Então, sempre foram uma inspiração para mim, assim como o Guilherme Santiago. Eles me ensinaram a forma simples do artista, eu posso dizer assim, dessa forma, porque os dois são encantadores. Não tenho contato hoje, mas como artistas, nossa, maravilhosos, e como pessoas também. E você contando da sua trajetória até a final, você fala que ali na final você falou, cara, o negócio tá sério mesmo. Foi mesmo na final que você pensou que dava para ganhar? Ou teve alguma etapa ali que você falou assim, isso tá com a minha cara? Não, foi só na final. Na verdade, assim, porque eu sempre achava que a outra ia ganhar. Sempre achei. Na etapa que eu fui para. Porque foi assim: a primeira etapa é você sozinha e os jurados. E aí eu contei 6 segundos da música. E quando o Bonadinho falou para mim, pronto, vai embora. Estava acostumada com ídolos. No ídolos eu falei, eu recebi esse tchau, pode ir embora. E aí, quando ele falou, eu tava lá, né, na minha vibe, fechado o olhinho, cantando, e aí, de repente, eu.
Aí ele, passou. Então, assim, como que me avalia em 6 segundos? E aí, na segunda etapa, foi mais tranquila. Falei, vou fazer o que eu sei fazer. Quando eu cheguei no palco, eu tinha certeza absoluta que a candidata Carol ia ganhar. Eu falei, não. Aí, quando ficou nós duas, quando fala meu nome, aí eu estranhei. Aí eu falei, opa. Aí, na segunda, aí eram nós 4, na segunda vez do palco. Aí era eu, Natália, Geise e Marília. Eu achava que Natália ia sair, ia ficar eu, mas logo eu ia sair e no final era Marília e Geisa. Mas não foi assim. E quando eu cheguei na final, aí realmente eu falei, caramba, tem possibilidade de ganhar isso aqui. Mas nos bastidores, até hoje, de verdade, vou te confessar que até hoje eu não sei se foi algo para que... Porque eu e a segunda candidata, no caso a Marília, nós estávamos muito entrosados e a gente até brincava, não precisa ganhar ninguém não, vamos formar uma dupla aqui e bora. E aí isso estava incomodando um pouco, porque TV não pode ser feito assim, né? Uhum. Então começaram-se uns burburinhos de que uma falava mal da outra, que outra não gostava da outra, separaram a gente do hotel, viram que a gente estava muito amigável. E aí começaram não sei se falaram para ela, até hoje eu não sei, mas para mim ficavam falando, poxa, que pena, a Marília que vai ganhar, eu queria tanto que você ganhasse, dizendo que já estava certo de que ela ia ganhar. Aí eu falava, poxa vida, a gente vem até aqui, é assim, era tudo carta marcada, então até hoje eu não sei se realmente foi isso, para poder deixar um fightzinho, mas acredito que sim. E então dá para a gente falar que ganhar o Country Star foi uma grande surpresa para você. Você lembra ali dos minutos ali, segundos que anunciaram o seu nome? Foi. Lembro, porque eu metia o punho no chão. Eu, na verdade, eu era muito contida na hora que eu passava, porque justamente isso, a surpresa de não acreditar. E aí eu ficava, legal, né? Passei, e me contia muito. E o Bonadinho chegou para mim e falou na última etapa, ele falou, você precisa extravasar, você precisa botar para fora. E aí, ali quando foi a final, aí já era. Eu falei, não, agora é aí grito, choro, soco no chão. E aí, realmente, aí ali eu falei, consegui, obrigado, meu Deus. Foi o meu alívio. Que maneiro. E aí, conta para o pessoal assim, você ganha um Country Star, o que você recebe de prêmio e como a sua vida muda dali em diante? Todo mundo acha que o Country Star nos deu dinheiro. Não deu, gente. Foi a gravação do DVD, a gravação do CD e toda a parte administrativa de carreira. Então, a gravadora, o contrato com a gravadora, o contrato com o empresário e toda essa parte administrativa da sua carreira. Que para mim foi um grande aprendizado, maravilhoso. Eu fiquei 1 ano e pouco com eles, tanto com a Band quanto com a Universal Music, o Rick Bonadio, e eles cuidaram de toda essa administração da minha carreira. Com isso, gravei o meu CD, que foi um CD muito bem vendido. Na época, a gente até ficou chateado, porque na época era para ter sido disco de ouro, só que ele não chegou ele chegou a 25 mil, só que o disco de ouro na época era 50. Logo depois que já saiu do catálogo, foi para 25 mil. E aí eu falei, poxa, poderia ter ganhado. E aí teve a gravação do DVD, que foi maravilhoso. Ficamos mais de 6 semanas com o DVD mais vendido no Brasil. Nessa época se vendia muito CD e DVD. Eu ganhei de artistas minha música, tanto as músicas quanto as vendas. Eu fiquei na frente do padre Marcelo Rossi, fiquei na frente do Chris Brown. Na época ele tinha acabado de lançar. Fiquei na frente da Beyoncé. Então, tipo assim, foi um DVD super mega vendido na época. Então, até para a minha cidade era algo surreal, porque as pessoas não estavam sabendo o que estava acontecendo onde eu estava, que era São Paulo, que aqui é uma cidade, né, muito fechada. Mas, assim, foi maravilhoso. Eu ficava toda boba, porque quando eu passava na rua e via um camelô, a gente ia disfarçado para perguntar se tinha o meu DVD. Porque era assim, sinônimo de estar no camelô é sinônimo de sucesso. E você chega a viajar para fora de novo depois dessa experiência? Não fui para fora. Viajei o Brasil inteiro, fiz shows no Brasil inteiro praticamente. Fiz shows para grandes artistas, consegui fazer shows para aberturas de
Eu fiz a abertura de um jogo, não vou me lembrar agora, na Costa do Sauípe, onde foi a finalização da carreira do Guga. Eu tive essa oportunidade. Fiz shows para grandes empresários no ramo da música, fiz shows com vários artistas, abri muitos shows para vários artistas, assim, viajei o Brasil inteiro, mas foi tudo aqui dentro. E dá para dizer que mudou a sua vida financeiramente? Não vou mentir, não, hein? Não, porque assim, o que acontece? Quando a gente assina um contrato, na época de reality, é claro que todas nós assinamos o contrato. Isso foi lá quando a gente passou já para o palco. Todo mundo assinou. E o contrato era muito claro que quem iria ganhar, na verdade, a maior parcela é quem investiria na carreira. Nada mais justo, se for parar para pensar. Então, a emissora ganhava mais, a gravadora ganhava mais, o empresário ganhava mais, tinha a participação da Band e a minha. No final das contas, eu ficava com 10% dos ganhos. Então, não era muita coisa, né? Entendi. E aí... Nossa. É pouco. É um choque, né? Todo mundo fala, mas por que você assinou? Mas eu ia saber que eu ia ganhar o programa. Eu sempre pergunto, quando alguém me pergunta, mas por que você assinou? Você não assinaria? Claro que assinaria, era o seu sonho. É óbvio. E não tenho raiva disso, pelo contrário. Eu sabia em que terreno eu estava pisando nesse sentido, entendeu? Eu estava ali para realmente realizar o meu sonho. Então, isso aí... Não, na verdade, para quem sempre respirou e amou a música, o reality foi, na verdade, mais uma etapa e a conclusão daquilo que eu sempre sonhei. A parte financeira, por mais que eu seja capricorniana e adoro dinheiro, a parte financeira era só consequência mesmo daquilo que eu ganhava, daquilo que eu fazia, do meu trabalho em si. Mas não era a minha visão principal. Minha visão principal sempre foi viver de música. E você comentou que ficou 1 ano e meio com a gravadora? 1 ano e meio. Aí depois, como é que você seguiu sozinha? Você juntou seu Porque, pessoal? na verdade, o meu escritório é um escritório de bandas de rock. Então, a gente trabalhou até onde deu, o sertanejo country. E aí, depois a gente encerrou, comecei a trabalhar sozinha. E aí, eu assinei contrato com um outro escritório, que era justamente o escritório do Guilherme Santiago, que era o Hamilton Policasso, que aí também foi o mesmo escritório do Daniel. Então, era um escritório voltado pro sertanejo, que tinha mais a ver com o que eu fazia, né? E aí esse pós aí deu para fazer um pezinho de meia? Eita! Vou te falar a real de 2007, 2008, 2009. Sertanejo, hoje ainda é um pouco melhor. Acredito eu também, né? Não estou mais no meio, então não sei. Mas o sertanejo tinha um grande problema em relação à mulher. Foi um meio muito fechado. Então, a disputa com os shows era muito difícil. A gente não pegava as melhores datas. Era bem complicado. Bem complicado. Entendi. E aí, eu estava vendo um vídeo no seu canal no YouTube, até me corrige o ano se eu estiver errado. Então, você, de 2007 a 2012, você fica ali no sertanejo. Não, 11, eu encerrei a carreira sertaneja julho de 2011. E aí você decide mergulhar de cabeça numa carreira gospel. Não, olha o que aconteceu. Eu já era evangélica antes de entrar no reality. E até então nunca me atrapalhou em nada a questão de cantar na noite. E aí veio o reality, as coisas foram acontecendo e a vida corrida e tal. E aí eu voltei para a igreja mesmo, mais firme. Mas muitos acham assim, você encerrou a carreira porque você foi para o gospel. E, na verdade, não é verdade. Quando eu encerrei, eu até fiz uma carta aberta para os fãs, a gente tinha uma central de fãs, então eu achei muito justo para todos aqueles que tinham votado em mim, para todos aqueles que tinham acompanhado a minha carreira, para a imprensa. Então, eu fiz toda essa carta aberta explicando.
a minha decisão em encerrar a carreira no sertanejo foi algo pessoal meu com Deus em relação à minha família. Porque eu tinha uma criança de quase 5 anos, na verdade tinha acabado de completar 5 anos, e ele praticamente, eu não consegui fazer muitas coisas para o meu primeiro filho, porque eu vivia na estrada. E também eu tinha um marido, por mais que vivia na estrada comigo, então a minha família ficava muito ao léu. E isso me incomodava muito, né? A parte de não estar junto, a parte de eu quase que não vi meu filho andar, então essas coisas me incomodavam muito. E além disso, a parte dos bastidores da música me incomodava. Por quê? Assim, eu sou uma pessoa que eu amo a música, eu falo que eu respiro literalmente. Eu sempre acredito que qualquer parte da nossa vida tem uma trilha musical no fundo. Então eu respiro realmente a música. Amo. E todos os gêneros. E adoro ouvir, conhecer. Mas os bastidores não é mole, não. É bem complicado. É muita politicagem, aí vem a parte de mulher, na época era muito complicado, envolvia-se outras coisas, eram muitas gracinhas, ouvindo. Assim, N coisas que às vezes nem vale a pena falar. Mas, assim, resumindo, era como muitos falam, tinha tipo o teste do sofá para você conseguir crescer. E isso travava a minha carreira, porque eu não aceitava. E aí isso me complicava, isso me travava. E aí eu perdi a paciência, literalmente. Então eu decidi encerrar a minha carreira no sertanejo por opção própria comigo, Deus e minha família. Mas eu não tinha interesse nenhum, e posso te falar que até hoje, em ir para uma carreira gospel. Não tenho nada contra, nada a ver, mas é que eu não tinha interesse em continuar em questão de carreira, de viver da música. Então, por isso, ali naquela carta aberta, eu realmente decidi encerrar minha carreira. Mas, por consequências da vida, eu sou músico, meu marido é músico, ele compôs uma canção e assim, a gente não tem como parar, a gente continuou gravando o que vinha de inspiração. E foi assim de 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, e assim foi. Desde 2011, ali para até hoje, a música, na verdade, é o que eu sempre quis que ela fosse, minha melhor amiga, um hobby mesmo, e que não tivesse essa parte de politicagem, essa parte que me obriga a fazer o que eu não quero que a música me faça. Eu queria que ela sempre fosse leve na minha vida. E hoje ela é. E, Natália, só para quem está acompanhando a gente, quando ouve alguém dizer assim, porque tinha essas questões de teste do sofá. Para você, como artista, que estava ali num auge, com música estourada, era algo corriqueiro? Era algo muito claro? Se não rolar, não dá certo. Era assim, eram convites, meio que... Mas havia os convites bem descarados. Que tal acontecer isso, e aí a gente grava um segundo DVD? O empresário tal. Não meu, tô falando não os meus empresários de investimento. O meu empresário, graças a Deus, o meu empresário, tanto o Bonadinho quanto o Hamilton, sempre foram muito abertos comigo nesse sentido. Só que propostas de fora chegam. Então proposta assim, que tal fazer tal isso na TV e aí você dá isso, né? Minha nossa. Muito direto, e era complicado. Eu até brinco, eu falo, minha mãe me criou muito bem e eu não consegui quebrar essa barreira de passar dos meus limites. E o meu limite era esse. E eu até brincava com o meu segundo empresário, que era o Hamilton, falar assim, poxa, mas pede para essa pessoa lá vir conhecer a minha pessoa, vai gostar tanto de mim, vai gostar de mim como filha, não vai rolar o investimento? Mas não, infelizmente não, como dizem, né? É total sexo, drogas e rock and roll, mesmo estando no meio sertanejo, infelizmente. É mulher, né? Infelizmente a gente ainda tem a onda do machismo, e isso não... Tomara a Deus que, pelo menos hoje, eu sei que muitas mulheres estão conseguindo seguir as carreiras delas, e eu espero que elas estejam conseguindo mesmo fluir sem precisar ter passado por nada disso, porque realmente é humilhante, é chato, é triste, mas fazer o quê? E aí, então você me diz que depois que você deixa o sertanejo,
você canta por hobby. Eu não Uhum. poderia dizer para você dizer assim, Natália Siqueira, hoje ela segue como cantora gospel. Não. Hoje tanto é por hobby que eu tenho meu canal no YouTube, igual você achou. Eu tenho meu canal no TikTok, eu tenho meu canal no Instagram, e todo ele é para hobby mesmo, realmente. Eu vou, gravo minhas músicas no estúdio, gravo clipes, faço tudo que eu sempre amei fazer em relação à música. Se precisar, eu vou compor, mas a música é literalmente para quem quer estar lá na página. Até brincam, Natália, volta a fazer show. O pessoal pede muito, né? Natália, ai meu Deus, quando você vai aparecer na TV de novo, tal. Falei, gente, não tenham essa esperança, porque não é minha pretensão mesmo. E justamente não é minha pretensão, porque no gospel eu teria que seguir uma carreira. Eu não sei como é que funciona o mercado gospel por dentro, mas acredito que não deva ser muito diferente em relação ao trabalho. Tem as suas politicagens, são muitos artistas, então eu acredito que não mude muita coisa, né? Deve ser bem complicado. E, assim, de verdade, essa vida para mim de correria, de não dormir, de realmente da música ser um martírio, porque acaba sendo. E aí, essa vida eu não quero mais. Eu quero simplesmente pegar e, vamos gravar hoje. Até hoje era dia de programa. A cada 15 dias eu faço um programa na internet. E aí, hoje eu ia fazer Spice Girls. Eu falei, eu quero ir lá fazer, cantar, ver o que o pessoal tá gostando, tá falando comigo. Essa é a minha vontade da música, justamente por amor. Eu amo a música. Mas como carreira, eu até falo assim, Deus, se o senhor quisesse mesmo uma carreira gospel para mim, mas me fala assim, literalmente na minha cabeça, porque minha vontade eu não tenho, de verdade. Você, especificamente para mim, tem duas músicas que são muito marcantes, que logo são as duas quando você ganhou o Country Star. Isso. Você me Me, ensinou amor e você vai voltar para mim. Maravilhosas. Me conta como foi a sua participação nelas. Você teve alguma sugestão, uma dica? Ou você que compôs? Não, Você Me Ensinou Amor é a composição do Eric Silver e a parte português do Rick Bonadio. Essa ela já chegou prontinha pra gente. Já quando a gente estava em Nashville, nos foi apresentada Você Vai Voltar para Mim, na versão original, que é do Rascal Flatts, e aí nos foi apresentada duas versões, pra gente escolher e tal. E eu, na hora, me apaixonei pela letra de Você Vai Voltar para Mim, e a outra versão era uma outra pegada na música, mas essa de Posso Até Sangrar, que agora já não dói mais, me acostumei, essa pegou bem. Aí, graças a Deus, o Bonadinho escolheu essa versão, porque realmente ela tocava mais na alma. E aí ela é uma versão, seu nome do Aloysio Reis, que é irmão do Biafra. E agora, para quem está acompanhando a gente, até para o pessoal que te procura nas redes sociais, como é que está a vida da Natália hoje? Você falou aí que já são dois filhos? Sim, aí logo em 2014 eu tive a Nicole, que hoje está com 9 anos, o Brian, que era aquele bebezinho, acabou de completar 16 anos, e hoje eu tenho um salão de beleza, eu cuido agora das belezas das mulheres, eu falo que hoje eu vivo dos bastidores, então o pessoal vai se divertir, eu já trabalhei, e aí eu administro esse salão, cuido das mulheres, e vivo minha vida bem tranquila, graças a Deus. E a música tá aí, no hobby. Então dá para dizer assim, a Natália canta aos domingos na igreja, ou também faz um show na cidade quando tem algum evento? É isso aí. E toda vez que eu recebo um convite simpático, querendo conversar, saber um pouco da minha vida, eu aceito. E como foi o seu? E como estão os seus sonhos hoje? O que a Natália sonha atualmente? Atualmente, criar meus filhos, colocar eles na direção sempre de Deus, no caminho correto. O mundo está uma bagunça. Eu pego as minhas entrevistas de anos atrás e aí eu sempre falava, gente, eu desejo mais amor, mais paz nesse mundo. Eu continuo desejando isso porque o negócio está feio. Então, assim, eu espero criar meus filhos da forma correta, que eles possam ser encaminhados, vê-los se tornar um homem, uma mulher de Deus, abençoados, e poder ajudá-los nos sonhos deles. Assim também, junto com meu marido. E hoje, olhando toda a sua trajetória,
foi tudo bem, assim, tudo perfeito? Você mudaria alguma vírgula ali em 2010, 2011? Eu acho que não sei se às vezes eu já me perguntei se eu mudaria alguma coisa. Eu acho que se eu mudasse alguma coisa, talvez eu não estaria vivendo a plenitude que eu estou vivendo hoje. Não que minha vida seja perfeita, porque ninguém tem uma vida perfeita. Mas talvez se eu mudasse alguma coisa, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, que é uma vida mais calma. Eu sempre fui muito agitada e sempre tive uma vida muito agitada. E poder ter essa calmaria depois de tantos anos, para você ter uma ideia, desde os meus 12 anos, eu nunca consegui dormir direito. E eu demorei muitos anos para conseguir dormir, tipo 11 horas da noite. Eu sempre dormi 3, 4, 5 da manhã. Então, eu adquiri muitas coisas ruins com a vida noturna. Então, a plenitude que eu vivo hoje de tranquilamente, que eu falo que até a pele fica mais bonita, eu acho que se eu mudasse alguma vírgula, não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, acredito eu que não mudaria, não. A Natália lá que ganhou o Country Star, ela tomaria um choque com a Natália hoje de 2023? Tomaria. Falar, você está muito calma. A Clara é muito desesperada. Nossa, muito desesperada. É claro que a minha agitação não parou, mas hoje eu consigo. Hoje eu estou com 38 anos, eu tinha 22. Eu vejo muita coisa que eu falava, para que esse desespero todo, mulher? Então, se eu encontrasse com aquela de lá, eu ia falar, calma, calma, as coisas vão se acertar. Porque era muita coisa que acontecia. Nossa Senhora! Às vezes a gente para conversar, eu e meu marido, e a gente vai lembrando, a gente morre de rir. Agora, né? Agora. A gente pode falar quase 5 anos, né? Do country até a parada. Isso. Você conseguiu viver de tudo um pouco? Ou você não imaginava o que você viveu artisticamente? Eu vivi de tudo um pouco. Eu vivi bastante. Assim, a parte que eu mais gostava, amava, adorava viajar para fazer rádio. Não sei se os artistas gostam, mas eu gostava muito. Era muito gostoso, porque eu sempre gostei de gente. Então, para mim, era muito gostoso conhecer cidades, bater um papo com os radialistas. Eu amava isso, conhecer pessoas novas. Eu falo que a única coisa, você me perguntou da mudança, mas aí não seria eu que deveria mudar. É porque na minha época não existia o Instagram e nem o celular com câmera. Porque eu não tenho registro de tudo que eu vivi. Eu tinha uma TechPix, para você ter uma ideia. Então, eu teria muito mais registro do que eu tive na época. Então, eu acho que o meu arrependimento é esse, de não ter, poder mostrar tudo que eu vivi literalmente assim em fotos. Porque realmente eu vivi muita coisa gostosa, muita gente que eu conheci, coisas surreais, assim, de cidades eu peguei cidade -3 fazendo show. Eu não estava aguentando fazer o show com -3. O meu pessoal da equipe, de roupa, né, de show, eles colocavam um canhão em cima de mim, assim, de frio, e pessoas com bebês assistindo o show. Então, tipo assim, era coisa que eu não entendi, o carinho que as pessoas tinham. E hoje, depois de 16 anos, eu tenho a oportunidade na rede social das pessoas virem falar comigo. Pelo menos, toda semana tem uma pessoa ou duas que me acha na rede social e fala: Natália, você fez parte da minha vida, mulher. Nossa, como eu amava aquela música. Então, saber conhecer histórias de pessoas que vêm falar que casaram com a minha música. Então, assim, o meu objetivo principal com a música, que eu sempre dizia que era tocar o coração das pessoas através da minha voz, eu acho que eu alcancei lá em 2007 e ainda continuo até hoje para quem viveu naquela época. E, Natália, a gente tem uma onda recente aí de alguns grupos que voltam a fazer apresentações. Se hoje um empresário aí, sei lá, ou o Rick Bonadinho fala: oi, Natália, e aí, vamos fazer um show especial aí com as melhores da Natália? Você toparia? Olha, show eu acho que não. Mas se eu recebesse um convite, por exemplo, que eu acho que a Band perde nisso, ela devia fazer um especial do Terra Nativa, porque foi um programa de muita audiência. Guilherme e Santiago arrasavam na apresentação. Se me convidassem para só dar uma relembrada, eu iria. Iria com certeza. Até porque eu fui a única Country Star. Eu e Léo Wander, só. E para a gente encerrar,
Deixa um recado aí para a galera que te acompanhava, que te acompanha aí ainda nas redes sociais. Uma mensagenzinha para eles. Claro. Primeiro eu quero te agradecer, Peterson, pelo seu carinho, pela lembrança de estar me convidando para essa entrevista. Muito bom bater esse papo com você. Te agradeço mesmo, de coração. E deixar um recado especial para os meus queridos que acompanharam lá em 2007. Uns eram bem pequititicos, porque de vez em quando vem uns falando que tinham 12, 10, 7 anos, e hoje já são mulheres e homens formados. Um beijo no coração de vocês. Obrigado sempre pelo carinho. Podem acompanhar minhas redes sociais sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade. Eu adoro ouvir a história de vocês, a história de que eu fiz parte da vida de vocês. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, Natália Siqueira Oficial. Vai lá no YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok. Eu tô sempre aqui fazendo música. Hoje, especialmente, é só para vocês mesmo. Não é mais minha carreira, mas eu não abandono vocês aqui nas redes sociais, na internet. Então, sempre que puderem, participem comigo, porque é feito especialmente para vocês que acompanharam minha carreira, que me inspiraram e que tiveram comigo nesses 5 anos que eu tive de carreira no sertanejo, e para aqueles que já me conheciam de baile também. Um beijo no coração de vocês especial. Uau!